Nessa manhã estamos recebendo aqui o professor Antônio Carlos Schilindrin, que é coordenador do curso de Ciências Contábeis lá da Unifeb, e também o seu colega o Roberto Klan, que é professor da ANAC. Ele é professor, e coordenador da ANAC, que é o Núcleo de Atendimento Contábil da instituição. Os nossos convidados estão aqui para falar sobre o programa Mulher Cidadã, que é um programa em parceria com a Receita Federal, e vai contar pra gente como vai funcionar isso. Vou começar com você, Tonico, que é o coordenador. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Nós temos lá o Núcleo de Atendimento Contábil, que tem um convênio, né? A Unifeb tem um convênio com a Receita Federal que se chama NAF. E esse NAF é na 9ª região fiscal, Santa Catarina e Paraná, e nós temos lá um bom desempenho, assim, que a gente tem atendido muitas pessoas em relação ao imposto de renda, que nós tivemos aqui no primeiro semestre, né? Imposto de renda da pessoa física, principalmente, e agora para o segundo semestre a gente tem esse programa Mulher Cidadã, que é um programa da Receita Federal que a gente vem encampando, né? E que para as pessoas, assim, principalmente de vulnerabilidade, mulheres com vulnerabilidade. Então, o programa acontece agora, final do mês de outubro, dia 30, e não só para mulheres, mas podem homens também, mas principalmente para microempreendedor individual ou quem quer ser MEI, né, no futuro. Mas o programa, por exemplo, é para aquelas pessoas que são MEI, que estão enrolados com alguma coisa, que tem alguma situação para deixar regularizado, ou é para quem quer regularizar? Não, tanto faz. Roberto Klan, bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Esse programa Mulher Cidadã, assim, o principal objetivo dele é dar condições para quem quer ser MEI ou para quem já é MEI de adquirir mais conhecimento. Então, para quem já é MEI, por exemplo, a gente vai nessa palestra, né, nesse evento, dar algumas dicas sobre controle econômico e financeiro. Eu tenho um MEI, mas eu sou meio perdido nas finanças. Então, como é que eu posso me organizar? Meio perdido, gostei. Isso, tô meio perdido. Então, assim, a gente dá dicas, né? E orienta como a pessoa pode se organizar. E para quem não é MEI ainda, a gente vai explicar, né, como é que se faz para se inscrever no MEI, quais as vantagens, né, o que a pessoa precisa tomar cuidado também. Então essa é a dinâmica aí dessa palestra, desse evento. Esse evento que vocês já estão fazendo os convites aí, vai ser, dá mais informações sobre se é só a presença ou tem que se inscrever, como é que funciona? Então, as inscrições devem ser feitas pelo site da Unifeb, né? Tem o link lá na página, ou então, né, se a pessoa de repente tiver dificuldade em encontrar o link, pode mandar um e-mail para nac@unifeb.edu.br. NAC. NAC, exatamente. E aí você, claro, deve ter inscrições limitadas e vai se compor no quê? Vai ser uma palestra só? O que vai ser? Isso, esse primeiro evento que a gente está programando é uma palestra, né, que vai acontecer no dia 30 de outubro, às 16h30, e conforme a gente vê a evolução dessa palestra, o número de inscritos e tal, a gente pode abrir para outras palestras ou oficinas, né? A ideia é que, assim, essa é um evento inicial, mas a gente pretende ter um programa de apoio, né? Então, assim, a realização de oficinas no futuro também está sendo cogitada. Agora, de um modo geral, o Tonico, se me permite chamar assim, sim, claro. De um modo geral, essa coisa do desconhecimento de quem está empreendendo é muito forte, né? Embora a gente tenha muitos instrumentos aí de acesso à informação, vários projetos aí que inclusive são difundidos aí pelo governo federal, governo estadual, mas ainda assim as pessoas, elas começam a se preocupar quando o problema aparece. Quando o problema antes de empreender, não se faz aquela busca para esclarecimento, para ver o que vai precisar. Primeiro já começa, e aí no decorrer dessa caminhada você vai esbarrando nesses conflitos, né? É uma reflexão mais ou menos assim, ou você acha que não, que o esclarecimento já vem de quem quer empreender em qualquer situação, já vai direto pro problema? Nós temos, assim, várias situações de atendimento na Unifeb, que é o professor Roberto que atende, né? CPF bloqueado.
Às vezes ele chega lá, não prestou a declaração de imposto de renda da pessoa física. Às vezes ele tem um MEI e não prestou a informação corretamente. Assim, equivocadamente, as pessoas abrem um MEI para comprar um carro, né? Porque com o CNPJ é mais barato, né? Então, e esquece aquele MEI. Nós temos notícias lá que tem gente que abre MEI para ir lá fazer compras lá nos shoppings que são só pro atacado, lá na rodovia. Então, e depois eles acabam esquecendo o compromisso que tem com o MEI da prestação de contas que tem para o governo. Então, esse atendimento a gente faz. E a natureza também. Fiscal do MEI, né? Que tem um limite. Sim, também, né? Tem limite, tem funcionário, pode ter funcionário, né? Então, assim, tem muitas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas. Às vezes ele é um grande empreendedor, sabe muito do seu negócio, mas ele não tem o seu controle financeiro, não tem o seu fluxo financeiro, a parte administrativa que precisa cuidar também, né? Pois não. Por exemplo, vou dar um exemplo disso, né? A gente atendeu casos lá de a pessoa abriu um MEI, pagou alguns meses e depois simplesmente esqueceu daquele MEI, né? E apareceu lá com o CPF bloqueado e tal. Aí a gente foi ver, ele estava devendo mais de 2 anos de MEI, não tinha feito as declarações, que tem que fazer uma declaração, MEI tem que fazer uma declaração todo ano. Ou seja, ele teve aí, eu acho, quase R$3.000 de valor para colocar em dia a situação. De um MEI que ele achava que não ia acontecer nada. Tá, vamos adiantar o assunto da palestra. Nesse caso, existe como se fazer algum tipo de parcelamento, uma espécie de um refis, enfim, uma forma para ficar mais leve para conseguir deixar regularizado? Sim, nesse caso, e foi o que a gente fez lá, né? Nós entregamos as declarações em atraso e fizemos um parcelamento lá, né? A gente auxiliou, na verdade a gente não faz, mas a gente auxilia, sim, né? Mas é possível fazer? Auxiliou a pessoa a fazer o parcelamento. Parcelar em quantas vezes a fazer? E dá para parcelar, depende da situação, mas em 24 vezes. Aí fica bem leve. Fica leve. Então vamos, como disse o Rodrigo, vamos fazer a nossa palestra aqui. Até para aquele cidadão que está, como eu disse, pensando em abrir uma empresa, pensando em sair se oficializar, né? Para ter recurso, para buscar empréstimo, enfim, né? Diferenças entre MEI, pequena empresa e microempresa. Por favor. Então, vamos lá. Ambos, MEI, microempresa e pequena empresa, a tributação é pelo Simples Nacional. Só que o MEI, né, tem uma tributação diferenciada, que ele vai pagar um valor fixo bem pequeno, né, em torno hoje de R$70, R$76, dependendo da atividade, por mês. Paga aquele valor. A microempresa e a empresa de pequeno porte, ela já vai estar enquadrada no Simples Nacional. E aí ela começa a pagar, por exemplo, uma empresa de comércio, 4%, né? E essa 4% sobre o valor do faturamento, esse percentual vai aumentando conforme aumenta o faturamento, né? O limite do MEI também é bem menor, né? Em torno de R$6.500 por mês, enquanto que a empresa de pequeno porte, por exemplo, pode faturar até 4,8 milhões por ano, né? Então tem microempresa e empresa de pequeno porte, principalmente, tem uma margem de faturamento bem superior. Mas aí entraria no Simples Nacional? Entraria no Simples Nacional. Aí o imposto é maior, porque aí não é um valor fixo, é um valor sobre o faturamento, né? Um percentual sobre o faturamento. Há alguma isenção aí de acesso a alvarás municipais ou algo desse tipo? Isso, o MEI, ele tem a isenção dos alvarás, né? Então, assim, algumas atividades até a pessoa precisa ir na prefeitura e pedir o alvará, né? Solicitar o alvará, mas ele não é cobrado, né? Então, essa é uma das vantagens do MEI também. Inclusive alvará estadual? Assim, o alvará geralmente é na prefeitura. Você tem ou alvará de funcionamento, ou alvará sanitário, dependendo desculpa, Então, não é essa a pergunta, é sobre... em relação o MEI, por exemplo, ele pode tirar uma nota para o Estado. O MEI, assim, ele pode emitir, dependendo da atividade dele, se ele faz uma atividade de serviço, por exemplo, né? Hoje ele consegue emitir a nota fiscal pelo aplicativo do MEI, no celular, de maneira bem simples, né? Ou no site lá. E se ele tem atividade de comércio, né? Aí ele também pode emitir uma nota fiscal, mas aí pelo site da Secretaria da Fazenda do Estado. Né? E essas atribuições relacionadas a INSS, enfim, se tiver um empregado, né? Você falou aí que é um faturamento até de R$6.000 ao mês. É R$81.000 ao ano, né? Dá 6 mil e alguma coisa. Mas tem alguém que tem empregado com R$6.000 por mês? O MEI ele pode ter um empregado,
né, com salário mínimo. É isso que está na legislação. Né? Então, assim, o que está na regra é isso, mas assim, realmente com faturando R$6.000 por mês... O grande desafio do brasileiro, seja quem está empreendendo ou mesmo uma pessoa física, é pagar o menor possível de imposto. Hoje, com essa coisa tudo aí tudo em rede... E o fim de sigilo bancário que tudo você não escapa de mais nada. É perigosíssimo, né? A gente sabe disso, né? O que vocês mudariam já que vocês são professores, olha já o semblante deles. O que vocês mudariam na lei se os legisladores fossem ouvi-los? Assim, o que os contabilistas, quem está no meio e vê o problema, é o para-choque do problema, que está todo dia trabalhando, quem está aí nos escritórios de contabilidade, eu sempre digo, médico, contador, isso nunca vai acabar. Advogado sempre vai ter, né? Nunca vai ser a inteligência artificial totalmente que vai substituir essas pessoas, né, Rodrigo? Verdade. Porque você precisa você precisa da inteligência artificial e você já aplica em muitos outros lugares, mas na contabilidade é complicado, né? Você tem que ter aqui atrás o ser humano ainda. Se fosse para vocês mudarem alguma coisa, quais seriam as sugestões, por exemplo, do MEI? Dirley, pergunta difícil, né? Mas já te fizeram essa pergunta. Já fizeram, e nós tivemos agora um encontro dos NAFs, né? Dos núcleos da 9ª região, que envolve Santa Catarina e Paraná. E a pessoa que estava palestrando, ela colocou isso. Nós estávamos mais ou menos em 100 pessoas. Vocês pensem em impostos, assim, querendo que as pessoas tenham muitos problemas. Pensem, assim, no pior cenário possível. Façam todos os impostos que vocês conseguirem para as pessoas terem muita dificuldade e os contadores terem muita dificuldade. Não vai chegar no que o Brasil tem hoje. Isso é colocação da própria Receita Federal, lá numa palestra. Então, assim, a simplificação seria o ideal, né? Que a gente tivesse... Podia ser a conjuntura que tem hoje, mas com menos impostos. O IPI é um imposto com muito problema. O IPI depende da sua destinação. Ele tem alíquota ou não tem, ou é alíquota zero. O IPI para a indústria têxtil, que é isento, não tem zero. O IPI para cerveja tem um percentual. Então, assim, depende muito, né? Então, a pessoa tem que estar muito antenada para atender a legislação atual. Então, a simplificação hoje seria um ponto importante, que começou lá com a CPMF, né? Por um imposto único, mas é uma coisa muito difícil de implantar. Eu só partiria para isso, simplificação. E o MEI, um pouquinho mais de faturamento, né? Para dar legalidade para esse pessoal e poder contratar as pessoas, assim, por um salário até mais digno, né? Isso. Mas vamos entrar num outro assunto que a gente já começou a falar aqui, que eu acho que ainda não tem um domínio total aí, porque reforma tributária. Que daqui a pouco vai ser uma coisa que vai se aplicar aí. Fizeram um estardalhaço aí na mídia. Houve uma certa unificação de ideologias partidárias aí para chegar a um consenso. Lógico que não foi 100% lá dos legisladores. Isso é normal, porque aí você tem, não vou entrar aqui no mérito, né? Você tem o jogo político de cada um e joga para a torcida. Mas no final acabou se aprovando aí uma reforma que eu converso com muita gente da área e ainda nem vocês da área estão totalmente informados, certo? Existe um ser humano no Brasil hoje que, se você perguntar, ele já sabe tudo sobre a reforma tributária? Não, porque assim, muitas coisas ainda estão para ser definidas, né? Sim. Na verdade, sim, foi aprovada lá no Congresso. Para né? regulamentação. Isso, para regulamentação. Então, assim, a gente só sabe que isso vai ser implementado aos poucos, então começa em 2026, né? Então, uma transição ali de PIS e COFINS pro novo tributo, mas ainda assim é muito inicial, né? A única coisa que a gente sabe entre aspas, né, que pelo menos foi o discurso aí dos políticos, é que não vai haver aumento de carga tributária, né? Mas a gente precisa esperar isso para realmente comprovar, porque
é bem complexo, né? Toda essa questão. A reforma em si, a ideia é muito boa. Assim, não é a simplificação que a gente gostaria. A gente, né, gostaria de algo mais simples ainda, mas assim, já é bem melhor do que a sistemática que a gente tem hoje. Eu acho que talvez o maior benefício pro empresário e até mesmo para nós contadores é em relação ao ICMS. A legislação mais complexa que tem hoje é ICMS. Que cada estado tem a sua, e mesmo dentro de cada estado há várias exceções, né? Tem mais exceções do que regra. Então isso complica muito, né? Assim, o custo para o empresário de atender a legislação de ICMS é muito alto, né? Então essa mudança, né? Assim, a gente está torcendo para que lá na frente o legislador não comece a colocar exceção também, né, no IBS, no CBS, que vão ser os 2 novos tributos, né? Mas isso aí no aspecto macro, nós estamos falando aqui do MEI, né? Isso aí no aspecto macro vai ter uma tendência também, pode mudar essa questão hoje da legislação do MEI? Quando lá em 2026, como começar a se aplicar essa reforma tributária e se ajustar essas regulamentações aí, pode atingir o MEI também? A princípio, MEI e empresas do Simples Nacional, né, microempresas, empresas de pequeno porte, não vão ser afetadas. Então, assim, essa foi uma garantia dada, né, de que a legislação para micro e pequena empresa não seria alterada. Então, toda a forma, né, de tributação vai se manter. O que se altera só são para as demais empresas, né, são enquadradas no lucro presumido ou lucro real, que geralmente são empresas maiores, né? Quero fazer um pequeno hiato aqui para perguntar para o Rodrigo, porque o Heriberto dos Santos está perguntando ao Rodrigo. Se ele fizer o plano Bruscão hoje, ele consegue entrar no jogo segunda-feira com o plano? Consegue. Que tem a carteira digital, né? Tem carteira digital, no aplicativo já, QR Code, tem estresse. Só não vai ter a carteira física, que vai levar um pouquinho mais tempo. Mas já tem no celular, não tem problema. Ok. O Anderson, você tem um questionamento aqui para o Tonico aqui e o Roberto Clã. Exatamente. É um ouvinte, né? Um internauta que está aqui assistindo a gente pelo YouTube. É o Sebastião da Silva. Ele está perguntando aqui, ó. Bom dia. Trabalho com carteira assinada. Se eu abrir um MEI, eu perco o meu direito trabalhista? E aí? Bom, excelente pergunta, né? Pode abrir o MEI com carteira assinada sem problema nenhum, não perde necessariamente direito trabalhista. O único cuidado que tem que ter é, se ele for demitido, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, como ele tem um MEI, né, ele não tem acesso a esse benefício. Certo. E isso é um problema que, assim, é bastante comum, porque muitas pessoas às vezes até esquecem que tem um MEI, né? Abriram o MEI lá 3, 4 anos atrás, não movimentaram mais, estão trabalhando, são demitidos, vão lá requerer o seguro-desemprego e é negado, né? Então esse é um cuidado que tem que ter, assim, quem tem MEI aberto, né? E trabalha com carteira assinada, né? Se for demitido, não vai ter direito a seguro-desemprego. E no caso o contrário, a pessoa ela tem o MEI e vai trabalhar com carteira assinada, ela pode também? Pode também, não tem problema nenhum. Certo. A única coisa é ver se não tem nenhuma pendência no MEI. De repente, se o próprio empregador, de repente, não tem nenhuma questão de limitação quanto a isso, né? Mas, não havendo, não tem problema. Tá certo. E você pode ter um empregado, né? No máximo, um empregado. Um empregado você pode ter. Isso. Salário mínimo. Com salário mínimo. No salário mínimo você pode ter um registrado tudo bonitinho. Isso mesmo. E sobre o evento, então, o evento será que dia? O evento vai ser dia 30 de outubro, às 16h30, né? Deve mais ou menos até umas 18h30, né, professor? Dia 30, que dia da semana? Vamos ver aqui. Já sabe? Quarta-feira. Na quarta-feira, a partir das 16h30. Será no auditório do Bloco F, na Unifeb, né? O auditório lá da Saúde. E as pessoas podem fazer inscrições pelo site da Unifeb, ou se não conseguirem, pode mandar um e-mail lá para o nac@unifeb.edu.br e a gente faz a inscrição. Ele é mulher cidadã, né? Mas pode ser qualquer pessoa que quiser comparecer. Além disso, Dirley, gostaria de falar assim, ó, que nós temos lá o NAC aberto, né? Todas as quartas-feiras, das 16h30 às 20h30. Ela no bloco da contabilidade? Lá ao lado da Secretaria Acadêmica. No lado da Secretaria. No bloco A. Todas as quartas, então, 16h30 às 20h30, e todas as quintas-feiras, das
13h30 às 17h30. Aí o professor Roberto está lá atendendo, né? As dúvidas em relação ao imposto de renda, CPF, MEI, que podem ser sanadas lá, que ele pode auxiliar. Então a pessoa pode ir na palestra lá, se tiver dúvida, continuar com a dúvida. A inscrição é gratuita, não paga nada. Inscrição gratuita também. É só lembrando que esse atendimento do NAC, que ele é contínuo, né, nas quartas e quintas-feiras, ele é feito mediante agendamento. Então, assim, a pessoa que quiser atendimento precisa agendar antes. Ou liga lá para a Unifeb, né? Ou manda também um e-mail para o nac@unifeb.edu.br que a gente agenda o horário. Lá no setor das ciências contábeis não tem no site, não tem alguma coisa lá que você entra e faz esse agendamento online? Para o agendamento, não. Só pelo e-mail? Ou e-mail ou ligando direto para a Unifeb, dizendo, eu quero agendar um horário no NAC, a pessoa já vai encaminhar. O movimento é grande, Roberto? Agora no segundo semestre menos, né? No primeiro semestre... Mais perto de imposto de renda. De imposto de renda a gente atende muito, né? A gente foi o segundo NAF aí do estado em número de atendimentos. Já foi ano passado, né? E esse ano de novo. Quais são as dúvidas mais frequentes em relação ao imposto de renda? O que aparece mais de dúvida? Se é obrigado a declarar ou não. Esse é o campeão. Essa é clássica, né? Como declarar, por exemplo, carro financiado, como declarar imóvel, né? Comprado por financiamento, coisas desse tipo, assim. É coisa de doido, sim. Surgiu muito agora nesse ano a aplicação em ações, né? O pessoal tá começando a brincar na bolsa aí, comprando ações e vendendo. Vou fazer uma perguntinha aqui que eu já sei a resposta, mas hoje ninguém mais foge de aplicação. Digamos, faz uma aplicação, mas o setor já está interligado, né? Então não... É que eu escutei de um cidadão, Rodrigo, o seguinte: não, eu vou aplicar em cooperativa. Vou aplicar em cooperativa, não vou aplicar no banco esse convencional, banco... Você dá um exemplo aí, Banco Itaú, o cara vai lá, não vou aplicar em cooperativa, porque a cooperativa não vai pegar. Não, isso é... Tá tudo ligado tá tudo. Ao Banco Central, né? Na verdade, assim, esse ano a gente teve muita declaração pré-preenchida já, né? Você entra lá no site, baixa, as informações estão lá, quase todas lá. Tem que complementar uma ou outra, mas a maioria da informação a Receita já tem. Inclusive Aqui, o microfone alto. Inclusive o cartório de registro de imóveis, né? Se tu vender um apartamento, vender um terreno, uma casa, já vem pré-preenchido para ti. Então, tá muito ligado. Saudade dos anos 90 que tinha aqueles formulários de papel. Saudade do disquete, né? Saudade dos anos 90 que tu nem conhecia o imposto de renda. Tecnicamente, logo tu não vai nem precisar fazer nada, né? E como o Leão faz tudo para ti. Já faz tudo para ti. Como a tabela de imposto de renda ela tá praticamente sem correção desde 2015, né? Os salários foram aumentando e tem muitas pessoas que estão hoje obrigadas a declarar imposto de renda. O presidente prometeu mudar o limite, mas até agora nada. Esse debate é interessante. Eu sei que eu vou levar uma pedrada aqui na rede social, que um vai me chamar de comunista, o outro vai me chamar de fascista. Fascista. Então é o seguinte, os dois já prometeram. Os dois. O primeiro prometeu, não cumpriu, né? E o outro está aí dizendo que vai fazer, mas também é aquela melancolia, aquilo não anda, sabe, não sai. Agora eu estive acompanhando de novo, foi levantado isso, né? Então quero saber dos professores aí, qual o mais justo? Qual seria o mais justo hoje do ponto de vista de vocês em relação a... Já que foi dito que os salários aumentaram e a tabela não é proporcional ao aumento desses salários, né? Há estudos aí dos próprios auditores fiscais da Receita Federal, né? Que comentam aí de uma defasagem de cerca de 80%, né? Na tabela, ou seja, nem passando para os 5 mil hoje que está sendo prometido, né? A gente ainda não estaria no que seria o justo, vamos dizer assim, né? Que no fundo, proporcionalmente, vamos falar a verdade, né? Nós que somos da classe média, média alta ou média baixa, paga mais do que os bilionários e os trilionários, proporcionalmente, obviamente, né? Na verdade... Sim, com certeza. Quem é assalariado não tem escapatória, né? Já vem descontado já na folha de pagamento, né? Sim. E o empresário, né? Ele, assim, tem outras possibilidades, né? Ele pode ser remunerado por distribuição de lucro, que... Até agora é isento, né? Que estão prometendo também acabar com essa isenção, mas até agora isso não foi aprovado. Mas, assim, quem realmente paga mais hoje é o assalariado.
Então vamos fazer um cálculo. A pessoa que ganha 5 mil reais por mês, a renda dele é 5 mil. Final do ano, faz a somatória, faz aí, Rodrigo, a minha matemática hoje 60. 60 mil. Quanto é que essa pessoa vai pagar de imposto hoje? Quanto está pagando hoje de imposto? Assim de cabeça é uma continha um pouco difícil, mas a gente vai estar mais ou menos falando de 20%, eu acredito, de alíquota 10 final. 10 mil reais. Vamos ser sinceros, cara. Um sujeito que ganha 5 mil por mês, tem que desembolsar lá em março, abril, 10 conto. Isso tudo vai depender do que ele tem de despesa, né? Se ele tiver despesa médica, com educação, mas assim, a grosso modo, né? Então, vai diluir lá a educação, a saúde, principalmente. Aliás, são os que são tributáveis, são... Como é que a gente chama? Dedutíveis. Mas mesmo assim é pesado, né, Tonico? Sim, é pesado. Uma pessoa que ganha hoje em torno de 8 mil por mês vai pagar 1.500, mais ou menos, e mais uns 700 de INSS, né? Quer dizer, ele devolve ao governo em torno de 2.200, 2,5. Ele trabalha, literalmente, ele trabalha um mês para pagar o Estado, né? Sim. Aí quando chega no início do ano... Aliás, 2 meses para pagar o Estado. Quando chega no início do ano, se ele tem 2 fontes de renda, por exemplo, é aposentado, ou trabalha em 2 escolas, trabalha na universidade e numa escola, ele vai juntar e aí vai pagar um valor considerável no mês de abril, ali, março, abril. E eu volto a perguntar para vocês, o que vocês acham que seria o justo aí? Se você fosse o presidente, se você fosse o Haddad, você faria de que jeito? Acredito que quem ganha até, né, uns 10 mil por mês, eu acho que não pagaria imposto de renda, pagaria o INSS, na minha opinião. Certo. Agora, quem está ganhando 2 salário mínimo, né, 2 e poucos, já está pagando imposto de renda, já tem obrigatoriedade do imposto de renda. Eu então acho sacanagem. É muito pouco, né? E aí, como eu disse, não tem a ver com ideologia política, tem a ver com receita mesmo. O Estado brasileiro precisa de receita e aí fica essa manobra toda aí porque a máquina tem que funcionar, né? Tem que entrar o dinheiro, né? Tem alguma pergunta aí, ô Anderson? Você que tá aí. Acabou de. Quando tu começa a se mexer assim, eu escuto o teu barulho aí, é porque tem alguma coisa pra ler. Diz aí, Anderson. Isso é o imposto de renda. Agora, põe na conta os tributos sobre consumos embutidos no preço das mercadorias. Hoje, um brasileiro trabalha 5 meses para pagar impostos. Quem está dizendo aqui é o Jordan Guns. Aí já tem essa outra observação aí que ele não tá errado, né? Você acaba trabalhando pro Estado. Mais ou menos isso, né? A colocação que se faz é assim, 6 meses, 5 meses para pagar impostos, né? Mas na verdade isso é para uma pessoa assim de uma classe, como tu fala, média alta ou média baixa. Mas a pessoa que está lá ganhando os seus 2.500, 3.000, ele vai pagar todo mês até o final do ano, inclusive sobre 13º, férias e tudo, né? Então ele paga o ano todo, né? Paga o ano todo. Paga o ano todo. É a velha história de que o Brasil é o país que mais se tem impostos, tributos. Nem a Roma antiga cobrava tanto, Rodrigo. Você que é um estudioso aí do Império Romano. Eu sou. Você é. Né? Nem a Roma antiga pagava tanto imposto. O taxado não é fácil. Nessa questão da reforma tributária, por exemplo, a gente está falando de uma alíquota aí que eles estão projetando, né, de 26,5%, 27%. A cada mês muda um pouquinho a alíquota, né? E se a gente for comparar com outros países, né, com o imposto sobre consumo, né, Estados Unidos em média de 7%, outros países da Europa também, 7%, 8%, 10%, 12%, né? O nosso vai ficar em 27%. Né? Com a qualidade do serviço público excelente que a gente recebe de volta. Né? Ô Tonico, como é que tá o curso de contabilidade? Como é que você define? Até nós estávamos aqui fora do ar perguntando para você hoje o que representa o Ciências Contábeis hoje na Unifeb. Dirley, o curso de Ciências Contábeis hoje tem quase 180 alunos, né? Nós temos 4 turmas muito boas, né? Turmas aí, a 8ª fase que está se formando agora tem em torno de 30 alunos, as outras, a 2ª fase tem mais de 50, então existe uma procura bem grande por um curso tradicional, né? E na Unifeb o curso já tem 31 anos, né? A Unifeb tem 51, o curso tem 31, então é um curso bem consolidado.
Esse ano nós divulgamos de vagas só na área contábil mais de 120 vagas. Oportunidades de emprego? Muito. Você está falando aqui em Brusque ou em toda a região? Em Brusque. A maioria delas em Brusque. Escritórios de contabilidade, empresas de modo geral, principalmente na área fiscal, contábil, RH, né? Então ele vem se consolidando ao longo do tempo. É um curso que já está aí há muito tempo no mercado, né? 31 anos. Temos o curso de administração, contabilidade, direito, então ele ficaria entre os maiores cursos da Unifeb dessa área de gestão, né? Qual é o perfil do aluno que entra no curso de contabilidade? Ele realmente quer alguém que quer seguir a carreira ou quer ter um curso superior, enfim, para depois fazer alguma outra coisa? O que tu identifica na sala de aula em relação ao perfil desse aluno? A maioria deles vem por conta da empregabilidade, né? Porque existe um alto grau de empregabilidade. Muitos para concurso público, porque concurso público é um dos fatores, né? Que exige a contabilidade. Sim. Nós tivemos essa semana na aduana em Florianópolis, na Receita Federal, e lá os fiscais da Receita Federal colocaram até quem quer fazer concurso público. O pessoal levantou a mão porque é um bom salário, né? Uma boa remuneração, e nas provas da Receita Federal muitos itens são da área contábil. Então o pessoal busca muito por essa prática. Então eles estão empregados, estão trabalhando. É um perfil de um aluno assim de classe simples, né? De pessoas simples que vem trabalhando e vem procurando também investimento em ações. Nós tivemos essa semana na instituição 5 egressos que já são consultores, que já trabalham com ações, né, no de renda variável, né, mercado de renda variável. Então hoje nós temos aí um mercado bem amplo para o contador. Esse perfil é mais ou menos a pessoa que aparece lá conosco. Deixa eu fazer até uma situação. Hoje a gente sabe que tem tanta mudança, né? Muda imposto aqui, muda carga aqui, uma isenção aqui, uma coisa que muda aqui, uma taxa ali. Como é que hoje esses contadores fazem? Vocês fazem, por acaso, algum tipo de seminário de atualização? Porque eu acho que tem que tomar questão, né? Porque muda aqui, muda ali, tem que sempre estar atualizado o que está acontecendo, né? Mudou aqui uma taxa aqui, mudou uma alíquota aqui, então tem que estar sempre por dentro. É uma loucura, né? A gente, assim, eu tenho empresa de serviços contábeis, assim, vários professores da Unifeb têm, né? E, assim, a gente tem que se atualizar e mandar os colaboradores de vez em quando a fazer treinamento, curso, né? A gente assina também consultoria online, né? De grandes empresas de consultoria, porque, assim, todo dia a gente recebe na nossa caixinha de correio, né, de e-mail, saiu uma nova regulamentação, mudou isso, mudou aquilo. Como eu falei antes, as exceções, né, superam, né, muito a regra geral. Então, assim, tem muita exceção, né? É uma legislação, assim, bem complicada de atender. Vai ter agora, dia 22 de outubro, tô vendo aqui, deixa eu ver. Tô falando do Sindiconte aqui. Inclusive nós vamos entrevistar um colega de vocês aí, que vocês conhecem bem, o Henrique César Vieira. Nós vamos entrevistá-lo agora dia 21 de outubro. Acho que é sobre esse evento que vai acontecer dia 22. Acho que tem a ver com isso, né? Que vocês estão falando, né? Tem deixa eu ver aqui até. Para deixar claro. É a reforma tributária. Compreendendo os impactos estratégicos do novo sistema tributário brasileiro. Mas, assim, voltando a essa pergunta do Rodrigo, vocês acham que tem muito curso ou especialização nas ciências contábeis, assim, curso técnico mesmo para aprimorar o pessoal? Hoje em dia, assim, suficiente? Quando eu comecei, né, assim, só havia cursos presenciais, obviamente, né, porque eu comecei já há um bom tempinho atrás. Online tem bastante. Hoje é só online, né? Então, assim, o teu funcionário, ele vai estar fazendo o curso sentado na mesa de trabalho dele, na estação, com um fonezinho e fazendo o curso ali. Mas é curso valita ou é curso bom mesmo? Não, curso que vale a pena? Tem cursos e tem cursos. Né? Então, assim, a internet é um campo largo, né? Mas, assim, tem cursos muito bons, né? Online aí que vale a pena fazer, né? É interessante, porque de fato sempre tem um conflito, uma dúvida, né, Tonico? Nunca acaba, né?
Sempre tem. O Sindiconte aqui em Brusque faz um trabalho bem bacana, né, de cursos presenciais aí, né? Eles têm esse trabalho realizado aqui no próprio Sindiconte, que fica lá na Felipe Schmidt, né? O presidente é o Heriberto, que foi nosso aluno de contábeis lá na Unifeb também. Então, eles têm essa programação anual, eles têm muitos cursos, mas a maioria dos nossos acadêmicos hoje fazem curso online. Além de você e do Roberto, quem são os professores hoje de Ciências Contábeis da Unifeb? Me diz aí. Eu conheço a maioria do pessoal, mas vamos lá. Temos lá o professor Luiz Pedro Benvenuti, né? Esse aí é... Que é coordenador do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso ao final. Foi meu colega de escola. Foi teu colega? Estudou comigo, é. Mas quer dizer, eu sempre digo que ele estudou, né? Quando eu encontro ele... Fala a verdade. Estudamos juntos, né, Odirley? Ele diz, não, você estudou, eu não. Eu fui estudar bem depois. Temos lá a professora Cláudia, que é muito conhecida. Sim, Furtado. Nossa amiga. Na época do imposto de renda, ela tá sempre aqui. Tá sempre aqui. Na época aqui comigo. E que elas são quase sempre convidadas. Temos o professor Alessandro Fazino, que também tem escritório de contabilidade. Temos o Rafael Bononomi, que hoje trabalha na antiga Quimisa, né? Trabalha na Brenta, hoje, né? Uhum. Temos outro do escritório de contabilidade, que é do centro, o Leandro Gelati ali, do Reinig. São todos professores, assim, bem conceituados, que trabalham na área, que estão lidando na área, né? Então, o aprendizado, assim, tende a ser bem bom, né? Eu fiz questão que você dissesse esses nomes aí, porque são todos nomes de peso, né? Peso de gente que tem responsabilidade e é bem conhecida da comunidade, né? Para mostrar a força do curso na Unifeb. Ô, Tonico, muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Dirley, a oportunidade de vir aqui na rádio, né? Explanar um pouco sobre o nosso trabalho. O curso de contabilidade está sempre à disposição. Se quiserem um dia fazer uma visita, estamos com projetos para frente de novas instalações para esse NAF, né? E assim, sempre tentando melhorar para o nosso aluno. Ele não pode estar na Unifeb recebendo menos do que ele recebe hoje na estação de trabalho dele, né? Ele tem que estar lá na Unifeb, ele tem que estar bem assistido também com computadores, né, com todo o material. Ô, Roberto, obrigado. Dirley, obrigado aí pela oportunidade, né? Só reforçando o convite, então, para o programa Mulher Cidadã, dia 30 de outubro, 16h30, na Unifeb. Inscrições pelo site ou pelo e-mail nac@unifeb.edu.br. Perfeito. Obrigado. São quantas vagas? 100 vagas. 100 vagas. Perfeito. Você vai trabalhar segunda-feira. Isso, vou trabalhar. Você vai trabalhar. Infelizmente. Tonico vai pro jogo. Pode ser, ô Tonico? Vamos pro jogo. Tá vendo? Vamos pro jogo. Tonico vai pro jogo. Vai. A Unifeb até fez uma campanha lá, né? Patrocinador, né? Teve 50 ingressos entregues para os alunos. Ontem os alunos estavam lá, pegando ingresso lá na Unifeb. Bacana, eu vi a chamada aí da 50 ingressos, legal.